E o ex-antigo Twitter anunciou no último sábado o fim das operações aqui no Brasil. Elon Musk, dono da plataforma, disse que após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o funcionamento da rede social no país ficou inviável, resultando no fechamento do escritório e demissão de toda a equipe que respondia pela empresa aqui no Brasil. Resumindo, Moraes havia determinado que a rede social bloqueasse perfis investigados por práticas de crime e a ordem não foi cumprida. Segundo o ex, Moraes determinou a intimação dos advogados responsáveis pela empresa no Brasil a fim de tomar as medidas necessárias. E se isso não ocorresse, diz a rede social, seria decretada a prisão da administradora, que também seria multada em R$20 mil por dia de descumprimento. O STF não se posicionou. E nós agora vamos repercutir esse assunto com o Márcio Chaves, que é advogado e professor especialista em direito digital. Deixa eu ver se o Márcio já está aqui a postos conosco para bater um papo aqui ao vivo. Vamos lá. Olá, Márcio Chaves. Marisa. Boa noite, bem-vindo. Obrigado, boa noite mais uma vez e para todos que estão nos assistindo também no Olhar Digital. Muito obrigada pelo seu tempo e por participar aqui conosco sobre esse assunto. Márcio, juridicamente, não é? O que essa decisão do ex acarreta para o Brasil? E esse embate judicial tende a se prolongar? Tende a aquecer ainda mais, na verdade, viu, Marisa? Porque essa disputa, ela não é recente. A própria ordem em si, que veio do STF, ela já tem aí alguns meses, mas com essa decisão e a repercussão dessa decisão recente do Twitter, o que a gente tem na prática é uma redução das medidas que a rede social tem frente a esse embate que tem com o STF. A própria decisão em si de sair do país, ela traz duas grandes consequências. Primeiro, é a empresa dizer que por não ter operação aqui no Brasil, fica difícil ela ter essa até mesmo ingerência sobre o que está sendo decidido em termos de operação da empresa, sobre o que deve e o que não pode fazer, mas principalmente com a saída da operação aqui no Brasil, aquela medida de ordem de prisão, no caso de descumprimento de uma ordem judicial, também fica de fora, porque você não pode mais responsabilizar aquele que está representando a empresa no país. Então acaba sendo mais uma jogada no tabuleiro entre essa disputa aí com o Twitter e o STF, e que certamente vai aquecer bastante esse embate judicial. Agora, nós vimos que, inclusive, as demissões ocorreram por e-mail, não é? Por avisos, assim, indiretos. Mas, Márcio, como você enxerga essa possibilidade de banimento do ex? Porque essa possibilidade até foi ventilada aqui no Brasil e também na Europa. Como você enxerga essa possibilidade? A possibilidade, na verdade, é de você ter um bloqueio da plataforma, né? O banimento acaba sendo uma palavra um pouco mais forte, porque você seria impedido até mesmo de retornar para o Brasil, né? A empresa retornar a operação aqui no Brasil. E o que está previsto na nossa legislação, em especial no Marco Civil da Internet, é você não só suspender, ou seja, impedir o acesso temporário, quanto bloquear, ou seja, impedir até uma segunda ordem, no caso de você violar uma legislação brasileira, aqui no caso, mas que, claro, depende de todo um processo administrativo, com direito à defesa, que é o que deve acontecer nesse mesmo processo ali do inquérito que está sendo investigado. A realidade é que, sim, existe uma possibilidade de bloqueio, e esse bloqueio nem vai ser uma grande novidade. A gente já passou por bloqueios anteriores, envolvendo principalmente comunicador instantâneo, no caso do WhatsApp, em algumas oportunidades, 2012, 2016 e recentemente, inclusive. Então, ela é uma realidade. É possível, sim, você ter esse bloqueio, que não significa necessariamente um impedimento da operação de acontecer aqui no Brasil. O serviço ele continua sendo ofertado pela internet, e esse bloqueio ele acontece junto ao provedor de aplicação, ou seja, as telecoms, e dificulta bastante aquele que tenta acessar a plataforma, mas não impede.
esse acesso, porque você sempre tem a possibilidade técnica de conectar utilizando uma VPN, né, essas redes privadas que não estão ali vinculadas a essas operadoras, não passam o fluxo de dados pelas operadoras aqui do Brasil. Agora, Márcio, em caso de crimes cometidos em redes sociais, que é, aliás, o que o ministro Alexandre de Moraes tem argumentado, as redes sociais elas devem ser responsabilizadas segundo a nossa atual legislação? Sim, existe expressa previsão de responsabilizar qualquer empresa que seja, em especial aquelas que prestam serviços pela internet, no caso a lei chama de provedores de aplicação, no caso de violar a lei, e é isso a gente tem desde o nosso próprio Código Civil, que determina que se você comete, né, um ilícito, viola a lei, causa um dano, você deve sim ser responsável pelo dano causado, mas a gente tem no próprio Marco Civil da Internet essa previsão de só poder responsabilizar a empresa caso ela descumpra uma ordem judicial, justamente para evitar a situação da censura, né, a censura prévia, que durante muito tempo, antes do nosso Marco Civil da Internet, ainda tinha essa grande dúvida, né? Poxa, será que a rede social deve ficar filtrando, analisando o que estava sendo publicado por conta dessa possível responsabilidade? E o Marco Civil deixou isso bem claro, que essa obrigação de ser responsável, ou seja, pagar por isso, só haveria no caso de descumprimento de uma ordem judicial, mas está previsto sim na nossa lei. Para encerrar, e para o usuário, o que muda? Ou seja, a não ausência, a ausência, aliás, da empresa no país. Precisa ter algum representante administrativo para que ela continue operando no país ou não? O que muda para o usuário? Bom, a gente tem que pensar em dois tipos de usuário, né? Um usuário comum, né? A pessoa física que está ali utilizando a plataforma, ela pode ter um impacto, como eu falei, de grande dificultador numa ordem judicial de bloqueio. Por quê? Ela vai precisar contornar esse bloqueio via operadora, que isso é possível via VPNs. Esse tipo de plataforma já está bem popularizada, principalmente por conta desses outros bloqueios que aconteceram no passado, aí, recente nem tão recente. Então, para o usuário final, acaba tendo um pouco menos de dificuldade, mas sem dúvida alguma complica um pouco. Agora a gente tem um outro tipo de usuário, que é aquele que depende da plataforma para anunciar, para propagar seus serviços, seus produtos. E aí sim é bem mais complicado. Por quê? Não é porque a empresa precisa de um representante no país para poder operar aqui. A gente tem N plataformas de outros países que aqui quem está no Brasil pode contratar, mas traz alguns complicadores, principalmente de cunho fiscal, tributário, né? Essa ausência de uma plataforma aqui, de um representante aqui, de uma operação aqui no país, principalmente para fins de cálculo de tributos. Isso pode onerar aquele que está fazendo essa contratação e dificultar esse processo em si. Então, são dois tipos de usuários que podem ser impactados, sim, e que precisam, claro, gerar esse alerta para quem depende ou faz uso constante aí da rede social. Bom, vamos aguardar aí os próximos capítulos, não é? Nós conversamos com Márcio Chaves, que é advogado e professor especialista em Direito Digital. Márcio, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pelos esclarecimentos. Espero encontrá-lo em outros momentos também. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. É isso aí, pessoal. Tá aí, vamos acompanhando os próximos capítulos aí dessa história, não é? Isso, pleno sábado, não? O pessoal pegou muita gente de surpresa.